Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder retornar aqui a essa amada igreja. Eu não sei quantos irmãos lembram, eu estive aqui em outra oportunidade com alguns irmãos bolivianos, que tocaram aqui músicas típicas, vieram com instrumentos típicos, louvar ao Senhor. Louvo a Deus também pela vida do pastor Eudes, que eu me recordo quando novo convertido ali quando era congregação lá no Bairro das Indústrias, muitas vezes o pastor Eudes foi pregar lá nos cultos de doutrinas principalmente, e eu era sempre muito edificado, a minha fé sempre muito edificada pelo Senhor através das pregações, dos ensinamentos do pastor Eudes. Então louvo a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de estar aqui essa noite. Queridos, nós retornamos da Bolívia, eu, minha esposa, a missionária Lourdes, tenho duas filhas, Laís e Lauane. Retornamos da Bolívia no mês de novembro do ano passado. Estamos agora sofrendo aqui um choque cultural reverso. A questão climática lá em Cochabamba, no período de inverno, chega a 4 graus abaixo de zero. Aqui eu não sei quantos graus abaixo de zero está chegando aqui. Na verdade é um calor muito grande. Nós sofremos bastante, principalmente no início. Agora já estamos voltando a nos acostumar ao nosso organismo. Questão de alimentação, a questão dos próprios costumes, muitas coisas nesses quase 7 anos que nós passamos lá na Bolívia mudaram aqui. Então para a gente muita coisa que é nova, Então, mas graças a Deus, pouco mais de 6 meses que retornamos lá da Bolívia, o Senhor tem nos dado graça, tem nos ajudado, muitos irmãos têm sido levantados pelo Senhor para nos ajudar nesse tempo de readaptação aqui. Não é fácil, mesmo sendo brasileiros, mas quando você vai para outra cultura, e passamos quase 7 anos lá, você começa a absorver muito da cultura. A minha filha mais nova, que hoje tem 7 anos, vai completar 8 anos agora no mês de julho, ela chegou lá com 9 meses. Bebezinho, o idioma dela original é o espanhol. Ela foi aprendendo o português com a gente, ainda de uma maneira limitada dentro de casa, mas ela fala muito bem os 2 idiomas. Ela foi totalmente alfabetizada em espanhol. A minha filha mais velha tem 12 anos, vai completar 13 também no mês de julho, chegou lá com 5 anos. Então, elas já estavam bem habituadas, bem acostumadas a Cochabamba, a Bolívia. E foi um desafio muito grande para nós voltarmos aqui, até pela questão da própria igreja, da família do Senhor, uma grande família do Senhor, de vidas resgatadas pelo Senhor. O trabalho avançando para a glória de Deus, a gente vendo a mão poderosa de Deus atuando, transformando muitas vidas, levantando obreiros locais. Mas nós temos que obedecer à voz de Deus. No final de 2013, o Senhor falou ao meu coração que o meu tempo na Bolívia estava chegando. Meu tempo na Bolívia estava chegando ao final. E o Senhor foi confirmando a vontade dEle, foi ministrando ao meu coração que era para que eu preparasse a minha saída de lá. Deus levantou a vida do pastor João Fernandes, ele é da cidade de Recife. Ele chegou com a família dele lá no mês de abril do ano passado, passou 6 meses comigo. Ele passou esse tempo como o meu pastor auxiliar, onde ele também foi aprendendo o idioma, teve que estudar o espanhol, continua estudando ainda, não é tão fácil. O espanhol é um desafio muito grande. E no mês de novembro do ano passado, ele já assumiu lá como pastor titular daquele campo missionário ali na Bolívia. Irmãos, Deus tem atuado ali de uma maneira maravilhosa, uma maneira tremenda. Já tinha testemunhado para os amados irmãos na outra ocasião que eu tinha vindo aqui, de como Deus tinha nos chamado para a Bolívia, e quando nós chegamos lá também, e uma mulher, sem me conhecer, ela teve um sonho comigo, e 2 dias depois nós nos encontramos, e através daquela mulher foi que começou aquela igreja lá na Bolívia, ela pedindo para que a gente pudesse começar uma igreja na casa dela, que falasse do amor de Deus para ela. Eu lembro que no primeiro dia que nós nos reunimos, e eu abri a Bíblia por 15 minutos, em torno de 15 minutos que estava pregando para aquela mulher, a palavra do primeiro culto, eu, minha esposa, minhas filhas, ela e o filho dela. Ela me interrompeu em lágrimas, dizendo assim: pastor, nós estávamos como órfãos, ninguém nos ensinava essas coisas. E naquela noite aquela mulher entregou a vida dela a Jesus. Depois a filha dela
se entregou ao Senhor Jesus, o filho dela também, e nós começamos a igreja naquela casa, e Deus foi acrescentando vidas. Ela foi convidando familiares, vizinhos, nós começamos a evangelizar também os seus familiares, e aquela sala chegou um tempo que ficou pequena. Nós alugamos um salão, aquele salão cabia 100 pessoas, mas bem apertado, e começamos a orar ao Senhor para que Deus nos desse um terreno, ou mesmo um lugar já construído. E eu lembro que devido ao crescimento da igreja, nós tínhamos uma cozinha, para que os irmãos tenham uma ideia, tinha um salão da igreja, que nós tivemos que alugar 2 salões próximos à igreja para funcionar a escola bíblica dominical e também um projeto de apoio a crianças bolivianas carentes, que nós temos lá, o projeto Nova Vida. Então, todos os dias, né, na escola bíblica, para nós dividirmos os cursos lá, tinham que levar cadeiras para um lado, cadeiras para o outro lado. Depois a igreja continuou crescendo e um grupo teve que ir para a minha casa, caminhar mais ou menos uns 250 metros e levando cadeiras, trazendo cadeiras. Nós não tínhamos cadeiras suficientes também para deixar nesses lugares. Nós tínhamos uma cozinha pequena atrás e o templo ficava tão cheio que as pessoas tinham que ficar naquela cozinha pequena em pé, porque não tinha espaço para colocar a cadeira. Mas com a palavra de Deus, com tanta sede, escutando a palavra do Senhor, e Deus continuou acrescentando vidas. Então começou a vir aquele bom problema, aquele maravilhoso problema, né? Problema do crescimento aí, de vidas que foram sendo transformadas pelo Senhor, acrescentadas àquela igreja. Bem, queridos, eu comecei a orar ao Senhor nesse sentido: Deus, nos dá um terreno, ou mesmo um lugar já construído. Mas começamos na nossa limitação também. O Senhor não nos impede de fazermos planos. Como tinha alguns irmãos que moravam em alguns bairros vizinhos, nós tivemos a ideia de alugar um salão em um bairro vizinho para poder dividir a igreja, né? Ou seja, multiplicar a igreja. Aqueles irmãos que moravam naquele bairro iam congregar naquela igreja, a gente já alcançava as pessoas daquele bairro. E eu comuniquei a um grupo de líderes da igreja, estávamos já para fechar o aluguel. Foi certo dia, o Senhor falou ao meu coração de uma maneira muito forte, no texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Mas foi algo assim tão forte, e eu entendi naquele momento, compreendi naquele momento, que Deus queria fazer algo muito maior do que eu estava pedindo, do que eu estava imaginando. E eu pedi ao Senhor, me dá a direção. E naquele mesmo dia, nós encontramos um salão que estava para vender. Um salão grande, primeiro andar, tinha muita sala, ao total são 12 salas, 7 banheiros e um salão grande, amplo. E estava lá o nome Vende-se. Eu entrei lá, estava um pouco aberto, falei com a mulher e liguei para a dona. Eu disse: olha, a senhora não aluga não, a senhora só vende. Ela disse: não, eu não alugo, eu só vendo. Mas, irmãos, Deus tem colocado uma confiança no meu coração que estava para fazer algo grande em relação àquilo. Eu, ousadamente, no Senhor disse: e se nós alugarmos e fizermos uma proposta de compra? Ela disse: a gente pode conversar. O valor na época que ela tinha pedido era $136 mil. Lá, as moedas correntes lá é o dólar e o peso boliviano. Nós negociamos e chegou a $110 mil. E qual era a condição? Com um mês, eu tinha um mês, nós podíamos entrar lá, mas tinha um mês para levantar $20 mil. Na época o dólar estava a R$2, então era $20 mil. Se fosse hoje, com as taxas de câmbio, tudo daria $40 mil. Então eu tinha que levantar em um mês $20 mil, $10 mil, $20 mil. E até o final do ano, nós tínhamos o prazo para entregar no mês de dezembro $100 mil, $200 mil. E quando nós fizemos o compromisso, o dólar começou a subir, e o desafio foi se tornando cada vez maior. Para a glória de Deus, irmãos, certo dia, nós viajamos por vários lugares, compartilhando com irmãos o desafio, orando ao Senhor. Eu estava para retornar à Bolívia no dia seguinte, e naquela noite que antecedia a minha viagem de retorno à Bolívia, nós tínhamos $10 mil, só faltava $10 mil.
E só tinha um dia, e tinha um prazo lá para a gente cumprir, senão a gente ia ter que sair novamente do prédio. E a gente tinha que pagar durante esses meses um aluguel de $200, cerca de R$400. No dia seguinte, nós estávamos orando ao Senhor, tinha que viajar à noite, pegar um voo à noite para ir para Bolívia. No dia seguinte, Deus começou a mover o coração de várias pessoas. Uma pessoa ligou para mim e disse: pastor, o senhor está viajando quando para Bolívia? Eu disse: estou viajando hoje à noite. Deus tocou no meu coração, eu tenho R$2.000 para enviar para a obra lá. Já eram 12 mil. Daqui a pouco alguém entra em contato comigo: olha, pastor, ficaram sabendo da campanha lá e tem uma oferta aqui de R$5.000. Aí foi chegando outra oferta. Quando foi a noite que nós nos reunimos, para a glória de Deus, tinha R$20.000. Chegamos lá, entregamos a mulher, só faltava agora $100.000. Só faltava $100.000 até o mês de dezembro. Irmãos, foi um mover de Deus. Eu orava ao Senhor dessa maneira: Deus, levanta um exército de pessoas para contribuírem quanto à obra. E quando eu fiz o compromisso com ela, eu não tinha nada, a igreja não tinha nada. A primeira igreja congregacional aqui em João Pessoa estava no limite. A primeira igreja não pôde dar nenhuma oferta do caixa da igreja. Deus moveu os irmãos de uma maneira generosa. Aí Deus foi movendo. Tem uma diarista lá na Argentina que ficou sabendo da campanha, mandou uma oferta de $100. Chegou um grupo de americanos lá na nossa igreja, deu uma oferta lá de $1.000. Deus foi trazendo pessoas, Deus foi acrescentando, Deus foi movendo pessoas. Daqui a pouco chegou um irmão e disse: olha, Deus tocou no meu coração, eu tenho um carro lá. Era o único carro que ele tinha. Entrou em acordo com a família, orou e disse: eu quero doar para a obra missionária. Daqui a pouco chega um outro irmão, ele tinha uma moto, e ele foi movido pelo Senhor e chegou para o pastor dele e disse: olha, eu quero contribuir com aquela obra lá na Bolívia, eu vou doar minha moto. Ele é cabeleireiro, ele doou a moto, mas eu gostaria que vocês pudessem vender a moto e comprar pelo menos uma bicicleta para mim, para eu poder movimentar. Generosidade, Deus foi movendo os corações. Esse irmão, hoje, eu encontrei com o pastor dele, e o pastor disse: olha, Deus moveu o coração daquele irmão, ele investiu na obra lá e Deus abençoou ele tremendamente. Hoje ele tem um carro novo, tem uma moto e tem a bicicletinha dele. A Bíblia diz: dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Claro que a gente não dá com essa motivação, a gente tem que dar com liberalidade, como o pastor Samuel estava falando aqui. E a gente foi vendo o mover de Deus. Chegou dezembro, irmãos, nós não tínhamos todo o dinheiro, e nós tínhamos um compromisso: se não pagasse até o dia 31 de dezembro, nós íamos perder os R$20.000 que a gente tinha dado como entrada. Oramos ao Senhor, o Senhor moveu o coração daquela mulher, ela deu um prazo até o dia 25 de abril do ano seguinte. E para a glória de Deus, no dia 25 de abril, justo no dia 25, se completou os $100.000. Um ano, um mês e um dia. E foi comprado aquele imóvel que hoje está valendo R$800.000. Foi comprado na época por R$250.000 e hoje está valendo R$800.000. Supervalorizou a área lá, a localidade onde está a igreja. E Deus, irmãos, continuou acrescentando vidas, transformando pessoas. A gente viu que Deus estava levantando na igreja. Nós orávamos também para Deus levantar líderes, obreiros, para que fossem enviados e plantassem igreja. A Bolívia é muito carente do evangelho. Muito carente do evangelho. Tem muitos bairros na cidade de Cochabamba, que tem cerca de 1 milhão de habitantes, que não tem nenhuma igreja evangélica em Cochabamba. E tem muitas outras cidades circunvizinhas também sem nenhuma igreja evangélica. E começamos a clamar: Deus levanta obreiros, Deus levanta pessoas aqui para que sejam treinadas e enviadas. E queridos, Deus foi transformando vidas, Deus foi resgatando vidas. Eu lembro de um jovem que chegou lá, ele era estudante de fisioterapia, ele terminou o curso, hoje ele é doutor, trabalha no hospital, e ele tocava em uma banda, né? Então eu passava muitas noites fora, viajando, tudo. Uma vez cheguei para ele, preguei o evangelho, ele disse: olha, pastor, quando eu terminar o contrato com a banda, eu penso em entregar minha vida a Jesus. Eu disse: olha, você está cometendo idolatria, você está fazendo isso o seu Deus, os seus objetivos, os seus sonhos. Entrega a sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados. E ele ficou na dele. Depois ele visitou a igreja no domingo. Quando visitou a igreja, ouviu o evangelho. No mesmo dia ele disse: pastor, posso ir na sua casa amanhã à noite? Preciso conversar com o senhor. Disse: pode. Chegou lá e disse: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu preguei o evangelho. Você está entendendo? Estou entendendo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Hoje, para a glória de Deus, Danilo, doutor Danilo, é um obreiro
nosso, que está no campo, morando na cidade. Ele casou com uma brasileira, que é da igreja do pastor Nicásio, que foi para lá apoiar o trabalho. Ele casou com ela e está realizando um trabalho maravilhoso. Deus tem usado a vida deles tremendamente. A congregação que eles estão liderando lá tem pouco mais de um ano. E como Deus tem usado a vida daquele jovem. E ele é músico, formou vários músicos dentro da própria igreja local, em Cochabamba, né? Muito comprometido com Deus, um servo de Deus. O outro obreiro que Deus levantou, que hoje está no campo também com a sua família, em uma cidade chamada Sacaba, é o Richard. O Richard, irmãos, ele esteve comigo aqui no Brasil. Bem, o Danilo, só voltando atrás, o doutor Danilo, que é o fisioterapeuta, que está na frente do campo lá na cidade de Arbieto, foi o que esteve aqui comigo tocando charango, aquele violãozinho pequeno. Não sei quantos dos irmãos aqui lembram dele, né? Então hoje está uma bênção lá. E o Richard, queridos irmãos, ele que era satanista, uma pessoa muito envolvida, né, no satanismo, uma pessoa que ia nas madrugadas para o cemitério. Lá ele tinha acesso a crânios, ele tinha 5 crânios humanos, e ele usava aquilo para ritual satânico, pó de cemitério. Ele tentou matar o próprio filho dele no ritual satânico. Ele, endemoniado, uma certa vez ele relata que ele pegou a esposa dele e levantou pelo pescoço, e querendo matar, né? Ele gritava, endemoniado, tudo, e vieram vizinhos, familiares dele, batiam nele com um pau para ele soltar. Era uma força demoníaca, né? E Deus teve misericórdia da esposa, e ele não pôde matá-la. Bem, quando ele, em certa situação, foi morar no bairro onde estava a igreja congregacional, nesse primeiro salão que eu falei para os irmãos, que estava bem apertado lá, ele foi convidado para ir para um culto evangelístico, o culto do amigo, né, que a gente chama aqui lá, é culto de la amistad. Então ele foi para o culto, mas quando ele foi para aquele culto, o diabo tinha colocado no coração dele ele perturbar o culto, ele se levantar no meio do culto e afrontar o pastor. Ele não conhecia a igreja, tinha chegado recentemente naquele bairro. Ele disse que antes dele ir para o culto, ele fez invocações demoníacas. Então ele foi para lá carregado. Ele disse que foi para lá numa opressão terrível. Mas ele disse, irmãos, que ao chegar na porta daquela igreja, ele disse que sentiu uma mão poderosa tirando toda aquela carga, aquela sobrecarga sobre ele. E ele entrou naquele lugar, ele disse que entrou naquele lugar cheio de medo, porque ele era muito violento, uma pessoa que fazia parte aqui hoje é facção, né? Ele fazia parte de gangues, era disputado até por líderes dessas gangues, dessas facções, porque ele não tinha medo de afrontar, de agredir pessoas. Era uma pessoa muito violenta, e pela força maligna ele disse que quebrava ossos de pessoas brigando, era terrível, e ele não tinha medo de ninguém, né? Pela força maligna. Mas ele disse que entrou naquela igreja, mas ele um temor muito grande que tomava conta dele. O diabo tinha colocado no coração dele o propósito de se levantar e afrontar o pastor, mas ele ficou sentado todo o tempo, ouviu o evangelho. E quando foi no final, nós perguntamos, tem alguém aqui que está arrependido, que foi tocado pelo Senhor, que quer entregar a sua vida a Jesus, ou já entregou aí, quer confessar nesse momento? Ele foi o primeiro a se levantar e entregar a vida dele ao Senhor Jesus. Irmãos, Deus fez uma transformação na vida daquele homem, todos os seus familiares, quem conhecia eles ficaram maravilhados. No dia seguinte eu fui na casa dele visitá-lo, fui dar o discipulado para ele, já na segunda-feira. Quando cheguei lá, a esposa dele não me recebeu, ficou lá dentro, lá na cozinha, mas ela ficou escutando, ela disse que ficou bem próximo à porta, depois ela relatando. E aí, quando eu estava pregando para ele ali, ensinando, dando o leite espiritual, quando já estava para sair, me despedindo, a esposa dele veio lá de dentro, chorando, se ajoelhou e disse, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero me reconciliar com Deus. Deus, irmãos, preparou a vida daquele casal. Eles estão hoje à frente do primeiro campo, né, que foi a cidade de Sacaba, e realizando um trabalho maravilhoso. Eles têm a congregação, e essa congregação já tem um ponto de pregação, e Deus tem usado a vida dele tremendamente. Foi implantado recentemente, no mês de abril, em Cochabamba, uma extensão do STEC, o Seminário Teológico Evangélico Congregacional, que começou aqui na igreja, não fez, pastor? E hoje está lá na igreja central, em Cruz das Armas. Foi inaugurado uma extensão, já está funcionando lá, e para a glória de Deus, já temos lá da igreja local
12 seminaristas. São 12 seminaristas só da nossa igreja, para a glória de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor tem grandes coisas ainda para realizar na Bolívia, para a glória do nome dele. Bem, eu vou ficar por aqui. Talvez em outra oportunidade a gente possa trazer fotos, trazer vídeos, e lá, se o Senhor assim permitir, a igreja amada nos dê essa oportunidade. Tinha falado com o pastor Samuel também. Nós poderemos voltar aqui e trazer um relatório mais detalhado do que Deus tem realizado ali. E a aliança, irmãos, tem sido uma parceira muito direta na contribuição, na oração, no apoio, no envio de pessoas para apoiar aquele campo lá na Bolívia. E essa igreja aqui, que é uma igreja que contribui com a obra missionária, certamente as suas contribuições têm abençoado aquele campo lá. Louvado seja o nome do Senhor. As suas orações têm sido ouvidas pelo Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a amada igreja. Sigam adiante, investindo na obra do Senhor. Qual é o valor de uma alma, como foi cantado aqui? Você sabe o valor de uma alma? Vale mais que o mundo inteiro. Vale o precioso sangue de Jesus, que a gente de verdade, também como foi cantado aqui, eu nunca saberei o preço. Não tem nem como Deus nos explicar. Não tem nem como Deus mostrar a profundidade da preciosidade de Jesus, do sacrifício dele para a gente, pela nossa própria limitação. Para a gente compreender, a gente necessitaríamos ser como ele ou ser Deus, né? A gente nunca vai ser Deus, né? A gente vai compreendendo, crescendo nesse amor, mas a gente não vai compreender nunca na sua totalidade. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 5, dos versículos 27 a 32. Lucas capítulo 5. Bem, amados irmãos, como a igreja está tratando aqui sobre missões urbanas, né? É o tema desse ano, que me foi informado. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre como alcançar os marginalizados. Como alcançar os marginalizados. Lucas capítulo 5, versículo 27 a 32. Assim nos diz a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um banquete em sua casa, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Orar ao Senhor, queridos. Deus, nós queremos louvar o Senhor pelo Teu Evangelho que chegou nas nossas vidas e mudou a nossa história para sempre. Glórias sejam dadas a Ti. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua Palavra, através da pregação da Tua Palavra. Ministra os nossos corações e desafia as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Como alcançar os marginalizados? Bem, queridos, o significado de marginalizado é aquele que é excluído de uma sociedade, de um grupo, da vida pública, etc. Então, marginalizado é aquele que é excluído de uma sociedade, de um grupo, de uma vida pública. Esse texto que nós lemos aqui fala sobre grupos de pessoas que eram marginalizadas no tempo de Jesus, que eram excluídas da sociedade, que tinha a sua maioria os religiosos lá em Israel. Então os publicanos e outros que eram denominados pecadores eram excluídos, eram criticados, rejeitados, nem saudavam a eles no dia a dia. E Jesus aqui mostra como nós podemos alcançar aqueles que são marginalizados, como a igreja deve atuar com aqueles que são marginalizados. O texto, primeiramente, nos fala no versículo 27, diz assim: passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coleteria, e disse: segue-me.
Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Aquele grupo, ou aqueles grupos que eram rejeitados, marginalizados pela sociedade, pelos grupos religiosos naquele momento, estavam agora presentes em um grande banquete que Levi, que tinha sido transformado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor, a sua vida, a sua história foi transformada. Ele estava tão feliz que ele agora preparou um grande banquete. E quem compareceu àquele banquete? Primeiramente estava Jesus, os discípulos com Levi, mas também havia publicanos, e havia também outros que os fariseus e os escribas chamam depois de pecadores, publicanos e pecadores, que eram pessoas marginalizadas, pessoas excluídas daqueles grupos religiosos, da sociedade, porque eram considerados, até esse termo que eles usam aqui, que Jesus confrontou, de pecadores. Publicanos, bem, os publicanos eram odiados pelos judeus, por muitos judeus, né, principalmente pelos líderes religiosos, porque eles eram aqueles que cobravam impostos, e muitas vezes cobravam além do que era devido. Muitos deles se enriqueciam de maneira ilícita, e também tinha um ódio muito grande deles, porque eles estavam a serviço, eram considerados traidores por conta disso, a serviço de Roma. Roma que explorava o povo, pedindo impostos muito altos, e tinha entre os publicanos ali judeus que estavam cobrando impostos aos mesmos judeus, eram empregados de Roma. Então eles eram odiados, rejeitados. E queridos, a gente pode ver que Jesus, ele foi grandemente criticado, não só nessa ocasião aqui, mas em outras ocasiões também. Jesus foi grandemente criticado a demonstrar amor a todas as pessoas, mesmo aquelas que eram rejeitadas pela sociedade. Bem, o versículo 30, aí tem uma crítica dos judeus, dos fariseus, né, e seus escribas, que murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Não era nem para comer, nem para beber com eles, sentar com eles, estar perto deles. Eles rejeitavam completamente. Aqui nesse texto, não só Jesus é criticado, mas também os discípulos de Jesus. Mas vamos ver aqui, queridos, Lucas capítulo 7, versículo 34. Lucas 7, 34, diz assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus era criticado por demonstrar amor a todas as pessoas, e também aqueles que eram marginalizados, publicanos e pecadores. Lucas ainda, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos ler aqui do versículo 5 ao versículo 7. Aqui vai tratar, irmãos, trata aqui o texto sobre Zaqueu, aquele que teve um encontro com o Senhor transformou a vida dele, a história daquele homem também. Mas olha o que Jesus teve que ouvir, ou que comentaram acerca de Jesus. Versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Veja a ideia daquele povo, daqueles religiosos e da multidão que estava lá. Não eram só líderes religiosos. Eles chamavam algumas pessoas de pecadores. Eles estavam se excluindo, como se eles não fossem pecadores, como se eles não necessitassem de arrependimento, de transformação de vida, e rejeitavam os demais que praticavam algumas coisas que para eles eram escandalosas. E Jesus começou a confrontar essas pessoas, e eles ficaram cheios de ira e de ódio, a ponto de pedirem mais adiante a crucificação de Jesus. Quando Jesus disse:
Vícios antigos: não adulterarás. E eles queriam matar muitas vezes aqueles que adulteravam, não podiam por conta de Roma que estava dominando e não permitia isso. Quem tinha que exercer aí o juízo, né, a morte, aí era Roma, e já não os judeus. Mas eles queriam matar, como foi o caso da mulher, que é conhecida como a mulher adúltera, aquela que foi pega em flagrante adultério. Mas Jesus disse: eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. A Bíblia diz, Jesus falando, né, os vícios antigos: não matarás. Aí Jesus agora começa a confrontar aquelas pessoas que guardavam mágoa e rancor no coração, dizendo que aquele que odeia seu irmão é assassino. Aquele que guarda rancor no seu coração é assassino e é digno do inferno se morrer nos seus pecados. E aquelas pessoas ficaram inquietas, eles tinham um pensamento muito errado, eles se colocavam como superiores aos demais. Jesus foi muito criticado por conta disso, porque ele comia, ele sentava, ele demonstrava amor. Jesus ensinava e essas pessoas vinham escutar os ensinamentos de Jesus. Eram muitos eles, diz a Bíblia. Bem, queridos, como Jesus tratava esses marginalizados, né, os publicanos e pecadores? Primeiramente, Jesus repreendeu, se você pode voltar aí para Lucas capítulo 5, Jesus repreendeu aqueles líderes religiosos que estavam criticando a Jesus por estar comendo com publicanos e pecadores. No versículo 31 ele diz: respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Bem, eu acredito que naquela época as pessoas não faziam muito check-up, não. Hoje tem plano de saúde, tem pessoas que muitas vezes vão fazer um check-up anual, muitas vezes até a cada 6 meses fazem um check-up aqui. Eu acredito que naquela época as pessoas só procuravam um médico realmente quando estavam doentes, quando estavam sentindo algumas dores, alguns incômodos. E Jesus diz aqui: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando a pessoa está doente, ele diz: eu preciso ir ao médico, eu preciso ir ao médico. Reconhecia que estava doente. Aí Jesus agora no versículo 32 diz: não vim chamar justos, mas a Bíblia diz que não há um justo, um sequer, não há um que nunca peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aquelas pessoas se julgavam como justas, que não necessitavam de arrependimento, que eram merecedoras dos favores de Deus, das bênçãos de Deus, e rejeitavam os demais. Aí Jesus disse: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar aqueles que reconhecem que estão doentes, aqueles que reconhecem que estão mal, aqueles que reconhecem que necessitam serem perdoados. Amados irmãos, só o Evangelho pode trazer transformação na sociedade. Só o Evangelho pode trazer transformação na sociedade. Nós, queridos, temos várias pessoas que nós podemos julgar como marginalizadas, ou entendermos, muitas vezes não julgamos, não temos essa atitude. Talvez que tenha aqui os fariseus, que tiveram os fariseus aqui, os escribas, mas nós podemos talvez denominar como pessoas marginalizadas. Vamos ver aqui algumas pessoas que a sociedade muitas vezes exclui. Questão de pessoas que são drogadas, que vivem nos vícios. Que quem vai querer empregar uma pessoa que tem um vício no crack, que é viciado no crack, uma pessoa que é alcoólatra? Quem vai querer empregar? Quem vai querer ter essa pessoa num grupo, em uma reunião social? Dificilmente. Nós temos também pessoas que são marginalizadas, que são ex-presidiários. Ex-presidiários que muitas vezes não têm a oportunidade de se ressocializar, de voltar a trabalhar. As igrejas necessitam despertarem para isso. A gente vê muitas igrejas trabalhando nos presídios. Louvado seja Deus que estão lá, trabalhando no presídio, pregando o Evangelho. Também são pessoas marginalizadas. Mas eu não tenho notícia. Se algum irmão tem notícia aqui, eu gostaria de ouvir depois. Mas eu não tenho notícia de igrejas que trabalham, que fazem um trabalho específico com ex-presidiários, para ajudá-los a serem ressocializados, ajudarem também a poder reconstruir suas vidas.
Nós temos também pessoas que vivem na prostituição, que vendem seu corpo. Não estou falando daqueles que são ocultos, daqueles que se escondem, mas daqueles que têm a prostituição como uma profissão, tanto prostitutas como prostitutos também. E são grupos marginalizados que a gente precisa evangelizar, pregar o evangelho. Eu já conheci grupos que trabalham com essas pessoas em Belo Horizonte. Conheço um grupo lá que trabalha com prostitutas, faz um trabalho direto, específico com elas e com os seus filhos também. E também na cidade de Aracaju, conheci grupos também que trabalham evangelizando nas madrugadas essas mulheres que vivem nessa situação. Mas nós também temos moradores de rua, que são também excluídos da sociedade, de grupos. E são pessoas que também necessitam ter um trabalho específico. Louvado seja Deus que tem igrejas, tem algumas instituições que trabalham com essas pessoas, mas não é suficiente. A gente ainda vê muitas pessoas na rua, ainda vê muitas pessoas que necessitam de um trabalho específico também com elas. Pessoas que vivem em comunidades carentes. Muitas vezes as pessoas rotulam todas as pessoas que moram, hoje estão chamando mais comunidade, antes chamavam mais favela, né? Alguns ainda chamam favela. Então as pessoas discriminadas dizem, somos afavelados, né? Que vivem aí, muitas vezes vivem excluídos da sociedade, sem muitas oportunidades. Graças a Deus que o Evangelho tem chegado também a essas comunidades, a essas pessoas que estão aí, né? Tem pessoas em todos os lugares, tem pessoas que infelizmente são pessoas desonestas, pessoas que intentam sempre a maldade contra o ser humano em todos os lugares, em toda a sociedade, sejam ricos, sejam pobres, em qualquer lugar. Queridos irmãos, nós vemos pessoas, eu fui questionado também uma vez sobre a questão dos homossexuais, que é algo que se debate tanto, que a mídia está todo o tempo aí querendo inculcar na mente das pessoas, das famílias, constantemente, em horário nobre, querendo inculcar na mente das famílias que isso é natural, que isso é normal, e nós nunca podemos aceitar isso como algo natural ou como algo normal, a prática da homossexualidade. Isso é pecado à luz das Escrituras. Deus criou macho e fêmea, e é isso que está estabelecido. E aqueles que viverem de uma maneira contrária, também nessa prática pecaminosa, vão dar contas ao Senhor. Nós sabemos que tem muitas pessoas que vivem nessa vida, a maioria deles, isso já é comprovado em pesquisas que foram feitas em vários lugares, que a maioria deles sofreram abuso sexual. Nós não podemos dizer que isso justifica o pecado, de maneira nenhuma, mas explica muitas vezes as escolhas que a pessoa fez, pela a turbulência na sua mente, a distorção quando eram crianças, as situações difíceis que passaram. Eu lembro de uma pessoa que é homossexual, hoje já tem um corpo que parece uma mulher. Ninguém diz que... Eu conheci ele quando era criança, mas aquela criança, o pai dele trabalhava, viajava, passava mais de 20 dias fora, voltava para casa, estava o seu filho lá, daqui a pouco ele se separa da mãe e vai morar com outra mulher. O pai passava mais de 20 dias fora. Quando chegava em casa, o que é que o filho queria? Um abraço do pai, o amor do pai, colocar no colo, beijar: meu filho, como é que você está? Aí a mulher dele chegava para ele e dizia: olha, seu filho fez isso, seu filho fez isso, seu filho fez isso, olha, você tem que disciplinar, você tem que castigar, já não suporta esse menino. Então a primeira de tudo, você fez isso, chegava, prendia aquele menino no quarto, começava a agredi-lo por diversas vezes, diversos meses. O que foi que o diabo fez? Colocou uma pessoa que foi lá e abusou, com a ausência daquele pai, um pai ausente, abusou aquele menino por diversas vezes. Tudo ficou tumultuado na cabeça dele, e ele hoje aí está casado com outro homem, que não é correto de maneira nenhuma. Queridos, ninguém venha me dizer, eu não aceito isso de nenhuma maneira, quando alguém diz assim: você deve amar os homossexuais, você deve amar os homossexuais. Eu não devo amar os homossexuais. Não existe nenhum mandamento na Bíblia dizendo que eu devo amar os homossexuais. A Bíblia diz que eu devo amar ao meu próximo, independente das suas práticas. Eu devo amar a todos, a igreja, os servos de Deus, devo amar todas as pessoas.
independente das suas práticas, se é homossexual, se é lésbica, se é um alcoólatra, se é um drogado. Devemos amar a todos, amar a pessoa. E amar não quer dizer que a gente vai aceitar o que é errado, o que está contrário às Escrituras. Então, essa coisa que a mídia muitas vezes manipula, né, e quer colocar como coitadinhos, quando a Bíblia diz que isso é perversão, quando a Bíblia diz que isso é pecado. Não, você tem que amar os homossexuais, o movimento, você tem que ser simpatizante. De maneira nenhuma. Agora, ame, seja vizinho, familiar, seja pessoa de fora. Devemos amar a todos, orar para que o Evangelho possa transformar suas vidas. E como nós falamos aqui, o Evangelho, queridos, é o único que pode transformar a vida de pessoas, é o único que pode realmente trazer transformação na sociedade. E nós podemos ver, queridos, alguns textos aqui. O texto que Jesus falou que os sãos não precisam de remédio, mas sim, não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, olha o que ele fala àquela igreja e daquela igreja. Ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, o início do versículo 11 diz assim: tais fostes alguns de vós. Alguns daqueles irmãos que estavam na igreja tinham sido impuros, viviam na vida de prostituição. Outros tinham sido idólatras. Outros tinham sido efeminados. Outros sodomitas, viviam na sodomia como o povo lá de Sodoma. A questão está relacionada aqui à questão da homossexualidade. Alguns daqueles irmãos tinham sido. É interessante que tais fostes, ou seja, já não eram. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram e aqui todas são feitas novas. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma a vida, irmãos. Não tem uma pessoa que esteja tão envolvida no pecado que o Evangelho não possa transformar. E transforma. Tais fostes já não eram. A gente não vê relatos na igreja de Corinto de práticas como a questão da homossexualidade. Na igreja não tinha esse problema, tinha outros problemas. Tinha até problema de impureza, de incesto, tudo, mas não tinha esse problema aqui. Ele está falando, tais fostes alguns de vós. Mas olha o que foi que aconteceu. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Primeiramente, nós estamos crendo nisso, que o Evangelho transforma vidas, não importa a prática, não importa a vida de pecado que a pessoa está vivendo, o Evangelho transforma, muda completamente. Quando a pessoa verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, ela vai demonstrar frutos de uma vida transformada. Ela vai demonstrar frutos de uma vida transformada. Não quer dizer que ela não seja tentada, não quer dizer que ela não possa voltar a praticar algumas coisas, mas viver na prática de pecado, voltar à vida de prática de pecado de jeito nenhum. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não quer dizer que não vai ser tentado, não quer dizer que um alcoólatra não vai ser tentado em algum momento a beber. Ele pode cair em tentação e voltar a beber e se embriagar. Não quer dizer que uma pessoa que viveu na idolatria não possa cometer idolatria. Tem muitos crentes que são avarentos, que infelizmente estão cometendo o pecado de idolatria, ou vivem em algum momento cometendo pecado de idolatria. A Bíblia diz que a avareza é a idolatria, o apego às coisas materiais, o amor ao dinheiro. Então, queridos, necessitamos compreender isso. Muitas vezes nós criamos barreiras
para pregar o Evangelho. O diabo mesmo muitas vezes quer colocar na nossa mente barreiras para que a gente não pregue o Evangelho. Muitas vezes a gente vai evangelizar e a gente pode até declarar: olha, as pessoas daquele bairro, as pessoas daquela comunidade são pessoas muito duras de coração. Me diga uma pessoa que está sem Cristo e tem um coração quebrantado. A Bíblia diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. Assim como eu e você, nós éramos duros de coração. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que ressuscita o homem pecador. É o Evangelho que quebranta o coração. A gente vê o exemplo de Lídia, uma mulher que, quando Paulo chegou em Filipos, buscando lugar para uma oração, chegou perto do rio, tinha umas mulheres, ele começou a pregar, e uma mulher chamada Lídia lhe escutava a palavra. E alguém pode pensar: olha, foi muito fácil, aquela mulher já estava preparada para receber a salvação. Claro que Deus já estava preparando tudo ali. Por isso que Paulo foi conduzido juntamente com Silas para aquele lugar. Mas a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas pregavam, Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse o Evangelho. Aleluia. E assim Deus fez na sua vida e na minha vida. Quando o Evangelho é pregado, e aquela pessoa, e se é o momento de Deus, o tempo de Deus, né? Deus tem o seu tempo determinado, aquela pessoa não é escolhida por Deus, foi escolhida antes da fundação do mundo, e chegou o momento. Sabe o que Deus faz? Faz como fez com Lídia, faz como fez comigo e com você. Ele abre o coração daquela pessoa para que a pessoa compreenda. A pessoa que estava cega espiritualmente pelo diabo, o Senhor agora ilumina a luz do Evangelho no seu coração, para que ele conheça a glória de Deus, para que ele conheça a gloriosa salvação em Cristo Jesus. A gente muitas vezes, as pessoas têm um coração muito duro, e isso muitas vezes nos intimida de querer pregar o Evangelho. Quando nós devemos reconhecer que todas as pessoas têm um coração endurecido, estão mortos nos seus delitos e pecados. A única esperança é que Deus realmente haja no coração delas. Se não for uma ação de Deus, não é uma pessoa que tem aí talentos ou um ganhador de almas que vai lá e vai fazer isso, que vai convencer a pessoa. De maneira nenhuma. É uma ação do Espírito de Deus convencendo aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, nós precisamos quebrar essas barreiras que muitas vezes nos intimidam de pregar o Evangelho. Tem várias situações que nos intimidam de pregar o Evangelho, e a gente necessita pregar o Evangelho ousadamente. Necessitamos pregar o Evangelho ousadamente e para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Mas necessitamos, queridos, levantar os nossos olhos e também ver aqueles que são marginalizados. Necessitamos levantar os nossos olhos e buscar alcançar a vida dessas pessoas que estão aí rejeitadas pela sociedade. Mas tem um Deus Todo-Poderoso que as ama, tem um Deus Todo-Poderoso que tem muitas delas que são escolhidas pelo Senhor, e Deus quer usar a sua igreja para ir resgatar essas vidas lá. Amados irmãos, como alcançar essas pessoas? Como alcançar as pessoas? Como alcançar os marginalizados? É o tema aqui. Diante do que nós falamos aqui, mostrando como Jesus se relacionava com essas pessoas, diante do que nós mostramos aqui que o Evangelho é a única esperança, o único meio de trazer transformação na sociedade. A gente vê muitos centros de recuperação aí lutando, e um número muito pequeno de pessoas que são recuperadas realmente. Graças a Deus tem esforços aí. Isso também é fruto da graça de Deus, levantar pessoas para investir na vida de outras. Mas a gente vê que o que realmente transforma o ser humano, muda a história do ser humano, a única coisa que pode mudar é o Evangelho. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Como alcançar essas pessoas? Quero fazer uma pergunta aqui. Qual é o efeito do sal dentro do saleiro? Você tem um saleiro lá na sua casa. Que efeito faz o sal naquele saleiro? Lá dentro. O sal, ele necessita sair do saleiro. O sal, ele necessita ser usado para que ele cause efeito. A igreja muitas vezes ela se acomoda, a igreja muitas vezes ela fica presa. Quando muitas vezes se está iniciando um trabalho, uma congregação, muitas vezes tem um grupo de irmãos que começa a evangelizar. A gente precisa ganhar as famílias para Jesus, precisa ganhar os vizinhos para Jesus, e começa a evangelizar, e evangeliza por um tempo. Daqui a pouco, quando a igreja já está cheia, as cadeiras já estão completas, muitas vezes, irmãos, há um comodismo na igreja.
A igreja está satisfeita, a igreja está cheia. A igreja está cheia, mas o mundo está cheio de pessoas perdidas, de pessoas que necessitam ouvir o Evangelho. O Senhor Jesus ainda não voltou. Nós não partimos daqui pela morte, dormindo no Senhor. Então, enquanto é dia, devemos trabalhar. Precisamos sair e pregar o Evangelho. Quando nós compramos esse imóvel lá na Bolívia, rapidamente o local se encheu, o salão que tem lá se encheu. Mas nós temos duas cozinhas, uma cozinha lá em cima e nós temos mais duas salas laterais. E eu fiquei incomodado com aquilo, porque os irmãos já perderam, ficaram empolgados. Não, a igreja está cheia, está com a bênção, mas já perderam aquela motivação evangelística. Claro que a motivação não deve ser essa. A motivação, primeiramente, é por amor a Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se a gente ama a Deus, a gente evangeliza o perdido. A motivação também devemos ser motivados também por compaixão pelos perdidos, como Jesus tinha essa compaixão pelos perdidos. Eu disse: olha, necessitamos aqui fazer algo. E eu olhei para aquilo, reunimos os irmãos, vamos demolir isso aqui. A gente precisa de espaço para colocar mais cadeiras e começar a orar ao Senhor, para que Deus mova o nosso coração, para a gente pregar o Evangelho. Irmãos, saímos, movemos a igreja lá, demolimos uma cozinha, duas salas, se ampliou o templo, compramos mais cadeiras, irmãos, agora começa a orar para que Deus salve vidas. Aí começando, Deus foi movendo os corações dos irmãos. Os irmãos saíram para pregar o Evangelho e, para a glória de Deus, o local lá está cheio novamente. E já abrimos essas congregações, e uma das congregações já tem um ponto de pregação. A igreja necessita sempre olhar para fora. A igreja necessita de verdade sair e pregar o Evangelho a toda criatura. E não ter o evangelismo só como uma programação da igreja, mas um estilo de vida. É os crentes pregando o Evangelho, é os crentes, muitas vezes, eu tenho me encontrado com os irmãos, tenho tido uma alegria muito grande. Semana passada fui convidado por um irmão para pregar num grupo que se reúne todos os dias, de segunda a sexta-feira, lá no Senai, ali no Distrito Industrial. Eles se reúnem lá para pregar o Evangelho, e eles dão testemunho de pessoas que foram transformadas pelo Senhor lá, que se converteram ao Senhor através daquele trabalho, e todos os dias eles estão lá. Me chamaram novamente agora para quinta-feira, tem um grupo de pessoas não crentes que estão participando lá, e eles querem que pregue mensagem evangelística, e os irmãos estão lá constantemente orando por salvação de vida, e sendo luz naquele lugar, salgando naquele lugar. O sal saiu do saleiro e está lá, influenciando e causando transformação. Se os cristãos não evangelizam no seu trabalho, no dia a dia, os seus familiares, e oram por salvação de vidas, muitas vezes nos acomodamos, aquele fervor evangelístico se esfria, e necessitamos ter cuidado com isso. Então, primeiramente, a igreja necessita sair, mas também a igreja necessita identificar quem são os marginalizados mais próximos de nós. Que grupos? Esses grupos marginalizados, tem outros grupos aqui, eu falei de alguns. Tem outros grupos marginalizados, irmãos, que certamente está num raio aqui de ação da igreja, que a igreja pode trabalhar. Talvez a igreja aqui já esteja atuando com alguns desses grupos, mas a igreja necessita identificar, a igreja necessita orar ao Senhor e buscar de Deus estratégias para poder evangelizar esses grupos. Necessitamos buscar estratégia para poder evangelizar essas pessoas, e Deus tem as estratégias. Quando nós buscamos, Deus nos dá a estratégia de como alcançar essas pessoas. Muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de nos aproximar de alguns grupos, de determinados grupos, mas Deus, sempre que oramos, o Senhor nos dá estratégias de como chegar a eles. Eu lembro aqui de um irmão, ele é lá da igreja onde eu estou como pastor interino agora, lá no bairro das Indústrias. Esse irmão, ele estava dando um testemunho dele, já faz quase 20 anos que ele se converteu ao Senhor, mas ele disse que ele fez parte da Cracolândia lá em São Paulo quando estava no início. Ele disse que só tinham 12 pessoas que faziam parte da Cracolândia, e ele era um deles. O Evangelho chegou na vida dele, transformou a vida daquele homem, o trouxe aqui para João Pessoa. Ele tem sido uma bênção do Senhor, tem evangelizado em várias comunidades carentes, tem evangelizado até em frente de Boca de Fumo, né? Ele evangelizou, realizou um trabalho. Ele viajou para São Paulo, voltou depois de muitos anos, e foi evangelizar nas comunidades, no meio do tráfico de droga, tudo, cantando, usando suas estratégias. Ele canta rap, tem várias, apresenta peças teatrais, dali ele vai
contando o testemunho dele e pregando o evangelho, e Deus tem usado a vida daquele homem tremendamente. É interessante aqui o texto que nós lemos, o texto de Lucas, que Mateus, quando ele atendeu o Levi, que está aqui, que é Mateus, quando ele atendeu o chamado de Jesus, ele fez um grande banquete na sua casa. E quem foram aqueles que participaram do grande banquete? Publicanos e outras pessoas, que os fariseus e escribas chamaram essas outras pessoas de pecadores. Ou seja, tinha um grupo que ele fazia parte, dos publicanos, que ele levou para aquela casa. É interessante que um número muito grande, diz a Bíblia, de publicanos e pecadores escutavam a Jesus. Ou seja, foi uma pessoa que foi resgatada daquele meio, que Deus estava usando agora para poder levar a palavra para outros. Irmãos, necessitamos de verdade orar a Deus, pedindo ao Senhor estratégias. Tem muitas vezes as pessoas na igreja, elas se isolam, se convertem ao Senhor, e agora diz, não, já não sou desse mundo, e agora perde todos os contatos com as pessoas com quem viviam antes, onde Deus na verdade nos resgatou, nos enviou para esse mundo, para nós pregarmos o evangelho para essas pessoas. Não quer dizer que a gente não pode de maneira nenhuma participar das práticas pecaminosas, mas devemos ir até essas pessoas, dar um testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Mas muitas vezes tem crentes que se isolam. A comunidade evangélica em muitos lugares tem se isolado e deixado de alcançar essas pessoas. Mas, queridos, para terminar aqui, é necessário a igreja também preparar-se para acolhê-los num convívio da igreja local. A igreja deve acolher a todos com amor. Imagina uma pessoa que os irmãos já viram em vídeos por aí, eu acredito que muitos já viram, pessoas que têm um corpo totalmente tatuado, bota pince por tudo quanto é lado, o corpo está todo perfurado. Eles colocam algumas vezes aqui como se fossem chifres na cabeça, que para tirar aquilo dali é complicado. Tirar todas as tatuagens é quase impossível. Tirar tudo aquilo, fechar todos os orifícios que foram feitos por conta de piercing e outras coisas que colocam, fazer cirurgia para tirar aquilo, pode até fazer, mas vai demorar um tempo. Imagina se entrasse uma pessoa como aquela no meio da igreja e falando, olha, Jesus transformou minha vida. Claro que ele não ia, conhecendo o evangelho, sendo discipulado, ele não ia querer chocar as outras pessoas, causar escândalo, e algumas coisas certamente teria que mudar, ele teria que deixar, mas outras coisas, outras marcas e cicatrizes iam ficar para o resto da vida. E como a igreja reagiria? Será que ia abraçar essa pessoa, meu irmão em Cristo, você se converteu a Jesus, tem dado testemunho de uma pessoa realmente arrependida? Será que a igreja abraçaria? E outros grupos também, e outras pessoas também. Imagina uma mulher que é prostituta, que passou muitos anos da sua vida vendendo o seu corpo, se converte. Como as mulheres da igreja, os homens da igreja tratariam essa mulher? A Bíblia diz, claro, que aquele que se converteu a Cristo deve demonstrar frutos de arrependimento. É uma nova criatura. Mas como se relacionaria? A gente precisa pensar nisso e saber se realmente, irmãos, estamos dispostos, como Jesus, olhar para todos, amar a todos, investir na vida de todos e querer alcançar esses grupos que estão marginalizados. Qual o valor de uma alma? Como foi cantado aqui. Precisamos orar especificamente por esses grupos também. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos diante de Deus. Quantas e quantas pessoas aqui na nossa cidade, aqui nesse bairro, são marginalizadas, excluídas da sociedade, de grupos. Quantas pessoas estão como aquelas que Jesus viu, aquelas multidões que estavam como ovelhas esgarradas, afligidas, sem pastor, vivendo uma vida de rebeldia contra Deus, cegas de entendimento pelo diabo, amando ao pecado,
mas desesperadas, e que a gente precisa orar para que Deus venha alcançar. Eu quero convidar você a orar por vidas nesse momento, orar por pessoas que talvez você conheça, mas também dizer ao Senhor: Deus, usa a minha vida, e também dizer: Deus, usa essa igreja para alcançar pessoas, grupos que são marginalizados. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar pela grande misericórdia que o Senhor teve por nossas vidas, porque estávamos mortos, nossos delitos e pecados, amávamos ao pecado, éramos rebeldes a Ti, Senhor. Não nos deixe esquecer disso, Senhor, que nós estávamos cegos de entendimento, era impossível compreender o Teu Evangelho, ver a Tua glória, porque o diabo tinha cegado o nosso entendimento. Mas o Senhor usou pessoas, usou servos Teus para que o Evangelho chegasse até nós. E o Teu Evangelho chegou até as nossas vidas, e um dia tão especial, as nossas vidas, a história das nossas vidas foi transformada para sempre e para toda a eternidade. Glórias sejam dadas a Ti. O Teu Espírito habita em nós. Nós vivemos na Tua presença, desfrutamos da Tua presença manifesta, temos a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Aquela vida velha ficou para trás, e hoje o Senhor coloca diante de nós o desafio, e a cada dia o Senhor tem nos chamado a olhar para fora, a levantar os nossos olhos e ver os campos que já estão brancos para sempre. Ó Deus, desperta-me, usa a minha vida, Senhor, para alcançar, Senhor, pessoas desses grupos que são marginalizadas, pessoas que estão desacreditadas, muitas delas, Senhor, pensando em suicídio. Senhor, tem misericórdia, usa a vida dos meus irmãos, usa a vida dessa amada igreja para a glória do Teu nome. Que o Senhor haja, Senhor, nas nossas vidas, e como diz, Senhor amado, a Tua palavra, levantar os olhos. Não nos deixa ficar olhando, Deus, para as nossas prioridades, buscando, Senhor, sempre o nosso bel prazer, mas olhar para o campo, olhar para as vidas e ter nisso nosso prazer, a nossa alegria de servir e fazer a Tua obra. Continua abençoando essa amada igreja, fortalecendo os irmãos que já trabalham, despertando aqueles que talvez estejam frios, mas que sejam renovados pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus, recebe a nossa gratidão, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, que o Senhor de verdade me ajude, lhe ajude, para podermos levar o Evangelho a essas vidas que são marginalizadas. Deus abençoe a todos.